Vem para dentro de casa. E o meu pai com dó me colocou para dormir no fusquinha dele, porque eu cheguei a pegar chuva ali, né? E meu pai com dó deixou para dormir no fusquinha dele, que ficava em frente de casa. Agora, que sentimentos que tomam conta do coração de um filho quando vê que a própria mãe está colocando ele para dormir para fora de casa, tendo que dormir dentro de um carro, sendo que você poderia muito bem ser acolhido dentro de casa? O que te passava dentro do coração? Na verdade, eu já tinha essa situação de honrar pai e mãe. Sempre tive isso comigo, né? Desde pequenininho. E eu falava, poxa, ela é minha mãe, né? Por mais que eu ficasse magoado, eu entendia que as imposições que ela fazia para mim, era de alguma forma ela estava querendo me mostrar um caminho de maior segurança para mim mesmo, de maior responsabilidade. É isso que eu entendia. Mesmo que isso doesse. Mas eu sabia que eu tinha que me posicionar numa situação que ia agradasse ela melhor, mesmo ela impondo para mim, né? E foi quando meu pai tirou do Fusca e me deixou para dormir na casa da minha avó, que é a avó materna. E lá meu tio também não queria que eu ficasse. Então minha avó me colocou para dormir num quartinho, que tinha materiais, tirava os materiais lá, me colocou para dormir num quartinho. E o quartinho era de terra batida, dormia numa caminha de armazenamento que meu pai arrumou. E aí ele passava um rato, uma vez eu dormi, passou rato por cima de mim, baratas, né? E dali meu pai também ficou com dó. E meu pai me pegou, foi me levar para uma pensão, primeira pensão. E nessa pensão tinha um movimento também a maioria do pessoal da pensão eram envolvidos com drogas, com roubo, né? E eu não havia arrumado emprego também nessa época. Foi quando também me sugeriram também e me ofereceram para que eu fosse fazer um assalto com eles. Olha só. Você está sem trabalho, seu pai pagou a pensão. Nessa fase você estava com quantos anos, Fernando? Eu estava com, acho que 20 anos de idade. 20 anos. 21 anos de idade. E aí eles me ofereceram, inclusive, até hoje, me lembro da outra cena marcante também, que deixaram uma arma na minha mão. Você só tem que pegar a arma e ir com a gente. 5 mil para você é garantido. E naquela hora eu falei, não, tudo que eu quero, se vocês puderem me ajudar, é só um cantinho para dormir, eu tenho certeza que daqui a algum tempo eu estaria arrumando um trabalho. E graças a Deus eu arrumei um trabalho 3 dias depois, saí daquele espaço, fui morar numa outra pensão, falei com meu pai, arrumei uma outra pensão. E fui nesse percurso de morando em pensão. Até voltar a estudar também, que eu fiquei um tempo sem estudar. E eu vendo os meus amigos passando por mim, né, numa situação melhor que eu, aquilo também começou a me doer também, porque eu fiquei um tempo sem estudar também. Porque na época que eu comecei a trabalhar, eu fiquei muito tempo com meus amigos de percurso de escola, até eu ir passar o período da noite trabalhando, durante o dia e trabalhando à noite. Aquilo eu reprovei este ano. E aí eu não quis saber mais de estudar também, fiquei 10 anos sem estudar, porque olha só. Isso tudo me deixou minha cabeça muito complicada, Claro, que eu passei pela bem, minha mãe, né? Uma cobrança o tempo inteiro de uma mãe dizendo, você é vagabundo, vai trabalhar, arruma um serviço. As limitações sociais, você não conseguiu emprego por vários motivos, e agora pulando de barraco em barraco, de pensão em pensão. Você chegou a dormir mesmo a céu aberto? Já. Inclusive na antiga rodoviária de São Paulo, e que eu tentei ir para São Paulo de carona mesmo, pegando carona para São Paulo, já não consigo trabalhar aqui na região, tentei ir para São Paulo. E fiquei não tinha onde dormi na rodoviária. E vi muitas cenas, inclusive os rapazes tentando rasgar com canivete a bolsa de alguém para roubar. E eu cutuquei o rapaz que estava com a bolsa e perceberam que eu tinha dado aviso para ele e vieram atrás de mim. Olha. Com o canivete, eu saí correndo em volta da rodoviária, né? E aí consegui um trabalho, fiquei por São Paulo, numa pensão. Mas acho que como a minha mãe falava, eu firmar algumas coisas também. Uhum. E não consegui firmar em trabalho também por um tempo que eu fiquei parado. Certo. Isso pesou também, a falta de experiência também. Uhum. E foi As coisas vão se complicando, né, foi uma fase muito Agora, complicada. Nessa fase aí, né, uma fase tão difícil, a infância está ali grudada em você, com todas aquelas lembranças ainda muito vivas e tudo. Você tinha seus momentos de clamar a Deus, de questionar a Deus? Como que Deus entrava na sua história nessa fase? Então, até esse período eu não... É isso que me deixava conturbado e eu acho que... aí é que eu não me encontrava, justamente por não falar com Deus. E foi num dia desse percurso todo que eu passei, que eu fiquei desempregado novamente, que eu fiquei numa outra pensão em São Paulo. O dinheiro acabou, não conseguia trabalho também. E a dona da pensão ficou com meus documentos, as minhas roupas, eu fiquei só com a roupa do corpo na rua, sem ter o que comer. Me lembro até que eu passei numa das casas, pedi comida, e a pessoa disse que como é que podia uma pessoa, né? Aí que veio o preconceito com uma pessoa branca, com essa aparência até que não parece ser filho de pobre, está pedindo algo, né?
isso não é possível, você deve ser malandro, falou para mim, né? E recusou a comida. E aí eu passei numa casa vizinha a essa casa, pulei o muro e peguei 3 limões e comi com casca e tudo, porque estava desesperado de fome. Quer dizer que você passou fome? Chegou ao ponto de roubar limão para comer com casca e tudo? A vida apresenta cada uma pra gente, né, Fernando? É difícil, né? Mas também para fortalecer também. É lógico que a gente vai conversando assim, esses pontos são doídos mesmo, né? É emocionante a gente falar disso. Mas que bom que você hoje tem a força de olhar para trás e perceber isso daí foi importante para me fortalecer, né? Se a gente pode tirar alguma coisa boa de uma situação dessas, né? Porque o fortalecimento veio mais a partir daí. Porque eu andando no caminho pelo viaduto Pompeia em São Paulo, aí eu clamei por Deus. Olhei para os trilhos, falei, Deus, não consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Eu acredito que eu não seja uma pessoa tão ruim, posso ter os meus erros, mas não seja tão ruim, que eu não mereça uma oportunidade, né? Puxa vida. Eu falei, eu não estou aguentando mais, Senhor. E foi quando eu ouvi vozes, né? Calma, você nem terminou de descer a ponte. Então eu olhei para os lados, olhei para trás, para os lados e falei, estou ficando louco. Acho que eu estou sem comer, estou sem me alimentar, acho que eu estou ficando louco. Mas veja bem, você estava dizendo para mim que até agora Deus não era constante na sua história, né? Você tinha o costume de frequentar igrejas? Eu fui coroinha, desde que minha mãe queria que nós estudamos de pequeno até o 4º ano no colégio, no externato, né, que é de freiras, e minha mãe deixava para frequentar a igreja católica, queria que eu fui coroinha e queria que eu seguisse um seminário para me tornar padre da igreja católica. Mas na igreja católica também, quando eu era coroinha, passei por umas situações também que me desapontaram um pouquinho, que foi a questão que eu fui abolinado por organista da igreja, que depois se tornou padre depois. Então me decepcionei um pouco com a igreja nesse sentido, né? De que eu esperava algum amparo, algum conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor, né? Agora você, nessa situação ali, né, com mais de 20 anos, e as portas não se abriam para você e tal, né? Quando, né, se a gente fosse colocar diante de você, numa época daquela, a opção de você buscar uma igreja ou de se tornar um crente, né? Se alguém dissesse para você, você vai ser batizado na minha igreja e tal, o que você diria? O que te impedia naquela sua fase da vida de buscar a Deus? O que me impedia de buscar a Deus? Acho que a falta de oportunidade. As pessoas não me deram oportunidade nem abriram as portas para isso. Eu acho que foi o próprio Deus que me deu o sinal no momento que realmente viu que eu buscava e ninguém me mostrava. Agora, Fernando, se você não tinha oportunidades sociais, se ninguém chegou para você para te apresentar a Deus, né, uma igreja para você também se refugiar, buscar um alívio, um consolo, qual foi o ponto da virada na sua história? O ponto da virada foi quando eu conheci a minha esposa, que depois desse percurso todo, graças a Deus eu vinha me formar, fazer faculdade, trabalhar como professor, e eu vim no meu trabalho inicial como professor, foi com creche. Eu vinha ser professor de creche e eu buscava uma companheira. E as pessoas que eu conheciam tinham esse preconceito também, por eu ser professor de creche. E muitas delas falavam para mim, eu não pretendo casar com um professor de creche. Algumas delas chegavam a comentar comigo, se fosse um advogado ou engenheiro, mas professor de creche. Olha só. Então foi mais uma fase que eu tive que superar na minha vida, né? E eu resolvi uma época, falei, não vou mais tentar buscar alguém, vou deixar... Tenho certeza que algum dia Deus vai me reservar alguém. Eu vou sair pela calçada e vou trombar com alguém, vai ser aquela que Deus me reservou. Então eu acho que eu não tenho que mais ficar nessa de tentar buscar alguém. Acho que essa carência de família, a carência de estar com alguém, né? Eu buscava alguma companhia, mas não encontrava. Aí já vinha o preconceito da questão de eu ser professor de creche na época. E foi quando eu falei, Deus, vou entregar nas mãos de Ti, Senhor. E falei, vou fazer um curso de algum instrumento musical, talvez teclado, porque talvez eu possa animar algum grupo de onde eu possa conviver com uma música, e aí talvez conhecer alguém. E foi nesse curso de aprender teclado que eu conheci a minha esposa. E aí que eu digo que é meu ponto de virada. Porque ela me perguntou por que eu gostaria de aprender a tocar um instrumento. Aí eu expliquei para ela, porque vinha tentando relações, uma companhia,